Circunferência trigonométrica. A circunferência trigonométrica ela é formada pelos planos, pelo plano cartesiano com seus eixos, né, o eixo x e o eixo y, e uma circunferência em que o centro dessa circunferência é a origem do plano cartesiano. Essa circunferência ela tem raio 1, ou seja, a distância do centro a essa extremidade é 1, do centro a essa extremidade é 1, do centro a essa extremidade é 1, do centro a essa extremidade é 1. Como fica sobre os eixos do plano cartesiano, bem aqui vai ficar sobre o 1 do eixo y, bem aqui sobre o menos 1 do eixo y, bem aqui no 1 do eixo x e bem aqui no menos 1 do eixo y. A circunferência trigonométrica ela também pode ser chamada de ciclo trigonométrico, que é esta figura. Nos eixos irão ser representados números reais. No contorno da circunferência irão ser representados os valores dos arcos. Por exemplo, bem aqui eu tenho um arco, né? A origem se dá bem aqui no ponto A. Eu tenho um arco AP, que tem a origem em A e extremidade final em P. Esse arco aqui, a medida dele vai ser dada na medida angular, que pode ser, nós vamos representar na medida angular, que pode ser dada em radianos ou em graus. Por exemplo, esse P aqui pode ser mais ou menos 45 graus, né? A medida angular aqui é de 45 graus, ou seja, esse ângulo aqui é de 45 graus, que a medida angular é a mesma medida do ângulo central. E assim a gente consegue representar vários ângulos, iniciando aqui no ângulo 0, e assim vai aumentando, até uma volta completa que é de 360 graus. O ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, ela está dividida em 4 quadrantes, que é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Todos os ângulos que ficam nessa parte bem aqui, eles estão no primeiro quadrante. Todos os ângulos que ficam sobre essa parte aqui da circunferência estão no segundo quadrante. Aqui no terceiro e aqui no quarto. Então, esse daqui é a circunferência trigonométrica, representada dessa forma. Agora, vamos fazer ela aqui de modo mais prático. Veja como eu falei. Aqui, né, bem aqui, se eu considerar a reta do x, bem aqui é um 1. A reta do x, bem aqui é... Né, bem aqui é 1. Se eu considerar a reta do x, bem aqui é 1. Bem aqui vai ser o menos 1. Bem aqui vai ser o 1. Bem aqui vai ser o menos 1. Mas se eu considerar a circunferência, aqui vão ser representadas... Se eu pegar bem aqui, por exemplo, colocar um ponto bem aqui nessa circunferência. Esse ponto ele será representado por uma medida angular, que ela pode ser em graus ou em radianos. E quanto que vai ser essa medida? Vai depender do ângulo central formado bem aqui. Não é isso? Porque a medida angular depende do ângulo central. Ou seja, a medida daqui vai ser igual à medida deste ângulo. Ok? Aí daí, aqui a gente vai representando todos e qualquer outro tipo de ângulo aqui no contorno desta circunferência. Aí lembrando, bem aqui, inicia com um ângulo de 0 graus. Então, como a volta completa, ela representa 360 graus, então eu vou pegar essa circunferência e vou dividir em 4 partes. Ou seja, 360 dividido por 4 vai dar igual a 90. Então, se eu dividir em 4 partes iguais, ó, que dá 1, 2, 3, 4, cada parte vai medir 90 graus. Ou seja, do 0 até essa extremidade aqui foi a primeira parte. Ou seja, bem aqui vai estar o ângulo de 90 graus. Porque não são 90 graus cada parte, né? Então, dessa extremidade até essa outra são mais 90 graus. Então, 0 foi 90, aí mais 90. Então, bem aqui, se eu considerar a circunferência, está representado aqui ângulo 180 graus. Então, aqui vai ser representado mais 90 graus. Estou no 180 mais 90, então bem aqui está o 270. E, por fim, 270 mais 90, bem aqui, se eu considerar como final, está o 360. Então, esses aqui são os ângulos que eles dividem a circunferência em 4 partes iguais, considerando os eixos que passam bem sobre os eixos coordenadas. E todos os demais ângulos, a partir da referência que você tem desses 4 ângulos, todos os outros é possível representar. Por exemplo, mais ou menos aqui. Que ângulo está representado mais ou menos aqui?
Olha, nós sabemos que é um ângulo, ó, bem aqui começa o 0 e vai aumentando, bem aqui está o 90. Então, como ele está entre 0 e 90, então esse ângulo aqui é algo entre 0 e 90. Olha, a metade entre 0 e 90 é o 45, ou seja, bem aqui que é mais ou menos a metade, seria o 45. Então, ele está um pouquinho antes do 45. Então, esse ângulo aqui deve ser aproximadamente uns 28 graus, né? Essa medida angular desse arco. Por quê? Porque esse arco aqui vai ser o de 28 graus. Ok? Vamos representar, por exemplo, o ângulo de 60 graus. O 60 graus está depois do 45, então ele vai estar mais ou menos por aqui. Então, bem aqui, ó. Esse arco aqui, ele mede 60 graus. Por quê? O ângulo central dele é de 60. E assim a gente vai representando qualquer outro tipo de ângulo. Por exemplo, se eu pegar o 150 graus. O 150 graus ele vai estar entre o 90 e o 180. Então, bem aqui no meio vai estar o 135 graus. Então, o 135 ele fica bem no meio, entre o 90 e o 180. Então, o 150 ele vai estar um pouquinho depois, né? Porque vai aumentando. 90 vai abrindo. O 150 vai estar mais ou menos bem aqui. Então, bem aqui está aproximadamente o ângulo de 150 graus. Ou seja, esse arco bem aqui, ó, que é um arco bem grande, que tem início no 0, esse arco todinho aqui, que vem até aqui, é o arco que mede 150 graus, que vai ter esse ângulo central aqui. Todo esse ângulo central aqui. 150 graus. E aí, os ângulos vão aumentando. Se eu pegar, por exemplo, um ângulo maior, 300 graus. O ângulo de 300 graus, ele está entre o 270 e o 360. Bem aqui, o que fica bem no meio entre eles é o 315. Então, o 300 é um pouquinho antes, vai estar mais ou menos aqui. Então, bem aqui, está representado o 300, que é esse arco bem grande aqui, ó. Tudinho. O ângulo central dele vai ser tudo isso. E assim a gente consegue expressar qualquer tipo de ângulo. O interessante é que a volta completa é 360 graus, mas existem ângulos maiores que 360 graus. Por exemplo, o ângulo de 400 graus. Como que eu vou representar o 400 graus se o máximo é 360? É porque o ângulo que tem essa característica de 400 graus, ele deu uma volta completa de 360 e avançou mais 40. 360 mais 40 dá 400. Ou seja, esse ângulo de 400, ele deu uma volta completa de 360 graus e avançou mais 40. Então, se eu for representar ele aqui no plano cartesiano, ele vai estar mais ou menos aqui, ó, 400 graus, que é a mesma posição do 40. Então, existem ângulos maiores do que o 360. Só que eles já são ângulos que são maior do que uma volta. Ele dá uma volta completa e avança mais tantos graus, que é o que passou de uma volta completa. Então, essa é a ideia das circunferências trigonométricas. Lembrando que todos esses arcos aqui, eles podem ser representados em radianos. Por exemplo, o 90, eu posso colocar π sobre 2, que é em radianos. O 180, que é o π. O 270, 3π sobre 2. O 360, 2π. Isso pode ser representado em graus ou em radianos.